Buenas tardes, ministros, companheiros em el cuerpo místico. Muito boa tarde, ministros, companheiros do corpo místico de Cristo, aqui presentes aqui e também em diferentes países, os que estão em diferentes países, Puerto Rico, lá em Porto Rico, Venezuela, Chile, Argentina, Paraguai, México, Peru, Guatemala e Estados Unidos. E qualquer outro país que estiver conectado nesta ocasião. E também durante a próxima atividade que será com toda a congregação. É uma grande bênção viver neste tempo, porque é o tempo em que todo o programa divino culminará em uma grande manifestação do Espírito de Deus no meio da sua igreja neste tempo final. Pois estará se realizando esse entrelace dispensacional, onde entrará totalmente a dispensação do reino. Entrará e trará grandes bênçãos para a igreja do Senhor. E isso é o dia do Senhor. Assim como para o povo que guarda o sábado, o dia do Senhor é o sétimo dia, que começa na sexta dia à tarde, no sexto dia à tarde, quando o sol já se põe, já começa o sétimo dia, mas ainda está se vivendo na sexta-feira, mas já começou o sábado. Que dia é hoje, Miguel? O irmão Miguel diz, hoje é sexta-feira, pois já é sábado. Vê? O irmão Miguel diz, que horas são? Falta pouquinho. E ainda falta pouquinho, mas que horas são? 20 para as 6. Não quer dizer que seja às 6 sempre, a não ser o pôr, não quando se põe o sol, mas ainda segue havendo luz, porque no tempo da tarde haverá luz, mesmo que não se veja o sol, mas haverá luz. O sol ainda estará dando luz, mas já é luz no outro dia, do outro dia para o outro dia. Agora diz Jesus Cristo em uma ocasião em São João, no capítulo, vamos ler melhor em São Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, do versículo 15 ao 21, e diz: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória, e foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido, ou me alegrado. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra profética, da qual bem fazeis estar atentos, como uma luz que alumia lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Pode se sentar.
quero ter a bondade. Temos também a palavra profética, disse São Pedro, a qual fazei bem ao estarmos atentos como uma tocha que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e o luzeiro da manhã saia em seus corações. O luzeiro da manhã, ou seja, a estrela da manhã, que é Cristo. E agora, Cristo, o luzeiro da manhã, é nada menos que o anjo do pacto, conforme a Escritura. Em Malaquias, capítulo 4, nos diz, capítulo 3, versículo 1 diz: Este eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele enviaria o seu mensageiro, o Senhor o enviaria diante dele, e depois viria o seu templo o Senhor, o anjo do pacto. E agora, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo que estava com Deus e era Deus, o qual criou todas as coisas. Agora se fez carne, conforme São João capítulo 1, do versículo 1 ao 18, e habitou no meio da raça humana, no meio do povo hebreu, e foi conhecido o seu nome como Yeshua, ou Jesus, que é o mesmo nome que foi revelado a Moisés no Êxodo, no capítulo 3, versículo 13 ao 16. Por quê? Porque conforme a Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 23, o nome, Deus disse que estava onde? Em seu anjo, o anjo de Deus. Aí Deus tinha colocado o seu nome, e o anjo de Deus, o anjo do pacto, é Cristo em seu corpo angelical. E quando se faz carne, pois tem que levar o nome de Deus. E aí está o nome de Deus, e por isso o nome do Messias vem ser o nome de Deus para o seu povo. Por isso Cristo dizia: eu vim em nome de quem? Eu vim no nome do meu Pai. Agora encontramos que Jesus falou ou disse em São João no capítulo 8, versículo 56 em diante: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens nem 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. E como era Cristo, Jesus Cristo antes de Abraão, era o anjo do pacto, o mesmo que falava com Adão, com Abel, com Sete, com Enoque, com Noé, depois também com os outros homens de Deus, com Abraão também, com Moisés, com os profetas. É o mesmo que apareceu a Manoá também, em forma visível. Manoá falou: morreremos, porque vimos a Deus cara a cara. Juízes capítulo 13 contém essa passagem. É o mesmo que também tinha aparecido a Jacó, e Jacó se agarrou dele e não o soltava até que o anjo
o abençoou. O que ocorreu quando já estava raiando a alva, quando já estava amanhecendo, Jacó recebeu essa bênção. E quando estava raiando a alva, o anjo diz: solta-me, porque raia a alva. Não sabemos quantos minutos transcorreram desde esse momento que estava raiando a alva até que o anjo abençoou a Jacó. A coisa é que quando já recebeu a bênção, já estava manquejando e estava saindo o sol. E por isso pôs por nome ao lugar, a qual foi, Miguel? Miguel diz Betel, não foi? Peniel, que significa rosto de Deus, porque disse que vi Deus cara a cara e foi livrada a minha alma. Isso está em Gênesis, capítulo 32, do versículo 24 ao 31. 24 ao 31. Assim é que vejam ustedes, que vejam vocês, as pessoas que estavam vendo em diferentes ocasiões o anjo estavam vendo Deus velado em um corpo angelical chamado o anjo do pacto e que também é chamado o Espírito Santo, porque é um corpo ou um espírito e é um corpo de outra dimensão, um corpo angelical. Era o que aparecia em forma de homem, e esse era o anjo do pacto. Esse era a imagem do Deus vivente através da qual Deus estava se manifestando. Deus estava dentro desse corpo e através desse corpo angelical falava às pessoas. E nesse corpo angelical Deus colocou o seu nome. E agora? Esse é aí o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, que Cristo é o anjo do pacto, Cristo é esse corpo angelical no qual Deus morava através da qual Deus criou todas as coisas. Ele é o verbo que era com Deus e era Deus. E se fez carne e habitou no meio dos seres humanos, lá no meio do povo hebreu. Ele foi quem deu a lei a Moisés para o povo, lá no Sinai. Mas agora ele prometeu dar um novo pacto para o seu povo, estabelecer um novo pacto. E agora, lembre-se ou recordem, é Cristo, o anjo do pacto, quem estabeleceria um novo pacto. E por isso, quando está em carne humana, a última ceia, no capítulo 26, do versículo 26 ao 29 de São Mateus, e capítulo 22 de São Lucas, diz: e ao dar o pão aos seus discípulos, diz: este é meu corpo, comei dele todos. E quando toma o cálice e o abençoa, dando graças, dá aos seus discípulos e diz a eles: este é meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para remissão ou perdão dos pecados. E agora nos fala do sangue do novo pacto. E São Paulo, em Hebreus, no capítulo 13, versículo 20 ao 21, nos diz que o sangue de Cristo é o sangue do novo pacto. E agora vejam vocês como o novo pacto agora se estabelece, e é dada ali a palavra do novo pacto em Jerusalém, e ali se realiza o sacrifício correspondente ao novo pacto. E ali o apóstolo Pedro, falando, traz a palavra revelada do Evangelho de Cristo sobre o novo pacto, para uma nova dispensação,
a dispensação da graça. E agora, a palavra de Deus saiu de Jerusalém para todos os lugares. E chegou até nós aqui no Ocidente. E para que esteve percorrendo essa palavra por toda a terra? Para que entrem ao novo pacto todas essas sementes de Deus que estão sobre o planeta Terra, em diferentes eras e diferentes tempos, durante estes 2000 anos que transcorreram. E quando se completar a igreja, então se fechará a porta da dispensação da graça. Cristo terminará sua obra de intercessão e se tornará depois o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, para realizar a sua obra de reclamação. E em Apocalipse, capítulo 5, aparece pegando ou tomando o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro, o livro selado com os 7 selos, para abrir e revelar à sua igreja esse mistério. Esses mistérios são contidos nesse livro. Depois, o mistério contido no 7º selo é o mistério da vinda do Senhor. E agora, vemos como transcorreram essas diferentes etapas, eras, e como esses selos estiveram se cumprindo de etapa em etapa e de era em era, o que corresponde a ser cumprido em sua igreja. Vimos como esteve se cumprindo o que corresponde a ser cumprido no mundo, no reino dos gentios. Também estivemos vendo como esteve se cumprindo e como estiveram transcorrendo as diferentes eras da igreja. E o impacto que teve cada era no mundo e também no corpo místico de Cristo. E vimos que Deus não faz nada, não atua, senão por meio do homem, de um ser humano em cada tempo. E agora encontramos que Ele esteve nos dando a sua palavra do novo pacto. Assim como Ele escreveu em pedra as suas palavras, sua lei, e depois que Moisés partiu ou rompeu essas tábuas, foram escritas novamente em tábuas de pedra essas leis, iguais às que estavam escritas nas tábuas anteriores que Moisés partiu ou quebrou ou rompeu. E agora a promessa é que Deus vai escrever o novo pacto em tábuas, mas de carne, do coração de todos aqueles que crerão nele. E porquanto estarão escritas em nosso coração, sua palavra do novo pacto, então de todo o coração obedeceremos a sua voz, sua palavra. Seremos ministros obedientes à palavra profética que esteve se cumprindo. E a essa palavra do pacto, essas leis divinas que estiveram sendo escritas em nossos corações por meio do Evangelho, sendo pregada ou pregado, sendo revelado e sendo ensinado a cada ser humano que recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E agora,
Temos a palavra profética. E essa palavra profética é a que esteve sendo vivificada, sendo trazida à vida, sendo trazida para cumprimento pelo mesmo Cristo, que esteve no meio da sua igreja em Espírito Santo todo o tempo. Assim como esteve no meio do povo hebreu, Cristo, o qual é o anjo do pacto, o qual é o Espírito Santo. Agora ele disse em São Mateus, no capítulo 28, do versículo 16 ao 20, e eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ele é o que esteve no meio da sua igreja todo o tempo, esteve guiando a sua igreja, esteve trazendo a sua palavra para a sua igreja, assim como o trouxe através de Moisés, assim a trouxe através de São Pedro e de São Paulo, e depois, assim como enviou profetas que proclamassem essa palavra ao povo e mantivessem o povo nessa palavra. Enviou diferentes mensageiros de era em era. E assim se foram se cumprindo as diferentes etapas ou eras da igreja. Estando de era em era Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo no meio da sua igreja. Porque é em Espírito Santo que Cristo estaria no meio da sua igreja. E ele falou, ou disse em São João, no capítulo 14, versículo 26, que seria enviado o Espírito Santo em seu nome. Por isso, quando aparece a São Paulo, quando ele ia pelo caminho a Damasco, aparece-lhe nessa luz e lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo lhe pergunta, sabendo que essa era a mesma luz que tinha aparecido a Moisés, e havia-lhe dito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora aparece a Saulo de Tarso, e Saulo de Tarso lhe pergunta: Senhor, quem és? E esse anjo, o anjo do pacto, Cristo lhe diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro para ti recalcitar contra o aguilhão. Toda coices. É que Cristo é o mesmo hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. O mesmo no Antigo Testamento como foi no Novo Testamento, e será sempre o mesmo. Ele é o anjo do pacto, o Espírito Santo, em quem está o nome de Deus. E quando se fez carne, aí estava também o nome de Deus, e foi colocado no véu de carne o nome de Deus. E agora, estamos no final. E o mundo também está no final. Pois a estátua que viu o rei Nabucodonosor e depois Daniel, a qual interpretou esse sonho, diz que na etapa dos pés de ferro e de barro cozido, diz que a pedra não cortada por mãos, a qual é Cristo, veio e feriu os pés, as estátuas nos pés de ferro e de barro de oleiro, ou o barro cozido, e o esmiuçou. E foram esmiuçados também o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Ou seja, o que restava desses impérios anteriores. E por quanto essa estátua representa o reino dos gentios, vejam, o reino dos gentios vai terminar, e termina com uma catástrofe que abrangerá todas as esferas da raça humana. Todas as esferas do reino dos gentios. E quando vemos a situação que
se encontram as nações por causa do problema econômico da América do Norte, porque esse problema está afetando a todas as nações. Porque um problema simples ou grande que afeta uma nação afeta todas as nações, pois pertence ao reino dos gentios na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. Assim como quando você tem um problema em um pé, afeta todo o pé. E afeta o outro, porque o outro já tem que levar o peso do resto, e também pode se afetar. E um problema em um pé pode passar ao outro também. Assim encontramos que a humanidade, na etapa dos pés de ferro e de barro cozido, está em graves problemas. E algumas vezes nos perguntamos o que estará acontecendo. O que está acontecendo tem que estar na palavra profética, a qual que precisa é luz, a luz da revelação divina sendo trazida e sendo ensinada na mensagem correspondente ao nosso tempo, para então ver o que está acontecendo e para ver, e para que sejam iluminados os nossos olhos. Porque a profecia não é de interpretação privada. Quem a deu é Cristo, o Espírito Santo, e Ele é o único que pode interpretá-la corretamente. E Ele esteve em seus mensageiros através das diferentes etapas da sua igreja. E para este tempo Ele estará revelando a sua palavra, conforme Ele planejou. E tem que ser então, de acordo a como em que Ele sempre tem feito, porque não fará nada ao Senhor, sem que antes revele os seus segredos a quem? Aos seus servos, os profetas. E assim que para o nosso tempo, tem que haver um instrumento através da qual Cristo nos revele sua palavra profética correspondente ao nosso tempo. E agora, vejam vocês, a voz de Cristo clamando como quando um leão ruge e 7 trovões falando as suas vozes. Em alguma etapa da igreja tem que estar. E se não estiver nas 7 eras, então corresponde ao nosso tempo, a era da pedra angular, porque ali ele, em Apocalipse 10, estava clamando como quando ruge um leão. Portanto, tem que ser para a era da pedra angular, porque para as 7 eras da igreja não esteve como leão, mas como cordeiro, e como o cordeiro sacrificado no sacrifício de expiação pelo pecado do ser humano. E agora, assim como Cristo falou por meio de cada mensageiro nas 7 eras, e falou como cordeiro e também como sumo sacerdote, estará falando agora como leão, como juiz, como rei, na era da pedra angular, e estará falando consecutivamente e nos abrindo todos esses mistérios, e sobretudo o mistério do 7º selo, o mistério pelo qual houve silêncio no céu como por meia hora. E esse mistério sendo falado será o que nos dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Não há outro mistério que dê a fé para serem transformados e raptados à igreja noiva, que irá com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Não haverá outro mistério que dê essa fé para receber o corpo eterno e glorificado. E somente a voz de Cristo, como leão, é o que pode falar.
su voz, su revelación, e com a sua voz, sua revelação, este misterio tan grande abrir este mistério tão grande que causou silêncio no céu. En la revelación de ese misterio estará Na revelação desse mistério estará revelado o mistério do nome novo do Senhor. y todo eso corresponde al tiempo E final tudo isso corresponde ao tempo al final, día del Señor, ao dia do Senhor, en donde esa gran voz como trompeta, onde essa grande voz, como de trombeta, estará en donde los siete falando à sua la voz igreja, de Cristo como león, onde os 7 trovões, a voz de Cristo como leão, estará falando à sua igreja para ser e lhe dando a transformados, revelação adoptados, para serem transformados e raptados. Assim como por meio do Evangelho de Cristo dada la revelación foi para dada a revelação para receber a transformação espiritual, recebendo a Cristo como Salvador, sendo batizados em água em seu nome e recebendo o seu Espírito Santo e assim obtendo um novo nascimento. y ahora E agora, por medio del Evangelio de por meio Cristo, do Evangelho de Cristo, para el día postrero, para o último dia, por medio del Evangelio de Cristo para a dispensación por meio do del reino, Evangelho que de será el Cristo Evangelio para del reino, a dispensação do reino, que será o Evangelho do reino, estará sendo aberto todo esse mistério e Cristo estará nos dando a revelação, a fé para essa transformação física que nós estamos esperando. O reverendo William Branham, ao falar da terceira etapa, diz também que essa etapa a ser virá cuando ya ser el tiempo de quando o redención tempo de redenção haya llegado a su final. já estiver chegado ao seu Pero final. habrá una manifestación grande del poder, Mas haverá uma grande manifestação do poder de Deus, e isso será no meio da sua y dice igreja. el reverendo William Branham, E diz o reverendo William que cuando Branham los judíos vean eso, que quando os judeus virem isso, dirão: este é o que nós estamos esperando. porque esse ángel fuerte que Porque desciende del esse cielo, anjo forte que desce do céu, a qual é o anjo do pacto, el que le dio la o ley mensageiro a al pueblo Israel, hebreo, que ahora deu a vendrá lei ao su povo iglesia, hebreu, y lo agora verá virá a viniendo sua a su igreja. iglesia en el tiempo E final. vão vê-lo vindo à sua igreja no tempo final, nesta manifestação plena chamada a terceira etapa. Habrá en el tiempo final E una haverá no carpa tempo final catedral uma gigante grande carpa catedral gigante que foi vista pelo reverendo William Branham, la columna de fuego, onde viu a coluna de fogo colocándose en un cuarto se pequeño. colocando em um quarto Por lo pequeno. tanto, allí Portanto, tendrá que estar el ali instrumento que él está terá que estar o usando, instrumento que ele estará usando nesse tempo. y ahí estará también el nombre. E aí também estará o nome de Deus. El reverendo William Branham también dice por ahí, O reverendo William Branham também diz, por aí pela página 26 ou a página 40 do livro de citações, esto que será isto no qual Deus Deus começará a revelar ou a dar a conhecer o seu nome em uma forma nova. Esto todo es sencillo, Isto tudo é simples, por cuanto Dios lo selló, mas por quanto Deus o selou, concebido então não por pode el ser ser humano, concebido pelo ser humano abre ese misterio, até que Deus abra esse mistério e então todos podemos dizer: mas isto é mais simples do que eu estava imaginando. E outros dirão: não, isto tão simples não pode ser. Si es sencillo, Então, se é dicen que no simples, puede ser. dizem Si es que não complicado, pode no, ser. eso es muy E se é complicado, no puede ser complicado, tampoco. dizem: não, isso é muito El complicado. incrédulo es Também não incrédulo, pode ser. le presenta las O cosas de incrédulo forma é sencilla, incrédulo. o en forma complicada. Apresentem a ele as coisas em forma Si no es simples sencilla, ou em no, forma eso está muy complicada. complicado para entender. No puedo creer, Se ni não puedo é em entender. forma simples, dizem: não, E se isso lo representan de está forma muito sencilla, complicado para eso entender. tan sencillo no puede Não ser. posso crer Pero mire, e não posso la entender. forma sencilla en donde E estaba el se nombre de é Dios, apresentado em forma em simples, nome de dizem: carne, chamado Jesus. isto tão simples não pode ser. el nombre
Joshua, mas veja uma forma simples onde estava o nome de Deus. Em um véu de carne chamado Jesus, o nome Yeshua. E vejam, muitos não creram, principalmente os líderes religiosos do seu tempo. Nem se perceberam que o nome de Deus estava ali. Mas isto mostra que tem que ser por revelação divina. Tem que ser que o Espírito de Deus abra o entendimento para que as pessoas possam, para compreenderem. E quando Deus é quem atua, então a pessoa diz, tão simples que é, eu creio com toda a minha alma. Bom, ele esteve falando no meio da sua igreja, esteve escrevendo suas leis em nossa alma, em nosso coração e em nossa mente, para que nós guardemos as suas leis, suas ordenanças, e assim vivamos eternamente com Ele em seu reino e recebamos as bênçãos dele correspondentes à dispensação da graça, e depois as correspondentes à dispensação do reino. Já por aí vejo que estão chegando as pessoas para a próxima atividade. Assim que com esta conversa podemos ver que Cristo é o anjo do pacto do Antigo Testamento. São Paulo falando dele diz em Hebreus capítulo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos últimos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E também nos diz que Ele é a imagem do Deus vivente. E Ele nos diz que é a substância de Deus. E a imagem é o corpo angelical, esse corpo teofânico. Essa imagem é o Espírito Santo, a qual esse corpo angelical, ou corpo teofânico, chamado anjo do pacto, ou o anjo de Deus, no qual estava, está e estará eternamente o nome de Deus. E agora podemos ver que o que ele também disse, que nos daria um novo pacto, faria um novo pacto. O próprio anjo, ou o mesmo anjo, que é Cristo em seu corpo angelical, na qual está Deus, agora faz um novo pacto com o seu povo e escreve suas leis aqui no coração de todos os crentes. Agora podemos ver que Jesus Cristo é maior e mais importante do que imaginávamos muitos anos atrás. Vimos essas coisas. E agora sabemos que é um plano divino. O que esteve se realizando através das eras da igreja, e agora nos encontramos conscientes em uma era eterna, a era da pedra angular, em uma fase eterna, a qual entramos sem nos percebermos. E há umas palavras do reverendo William Branham que diz que se reconhecêssemos a nossa posição, e diz, assim será um dia. E a nossa posição agora não é a quarta, a quinta ou a sétima era, é a era da pedra angular. E aí é onde o Espírito Santo sobe, e aí é onde vem manifestado no último dia. E agora vimos todas essas coisas e sabemos que a manifestação da terceira etapa não podia ser em outras eras da igreja. Somente foi dada uma amostra dela, mas está prometida essa manifestação plena para a era da pedra angular, na qual temos entrado.
E, consequentemente, entramos em uma era eterna. E por isso estamos vivos. Estamos esperando a nossa transformação, ou seja, entrar fisicamente a vida eterna e obtendo o corpo eterno e glorificado. Sendo obediente a essa palavra profética, teremos as bênçãos grandes da parte de Deus. Aprecio e agradeço muito o respaldo que vocês estiveram dando a Porto Rico neste grande projeto da grande Carpa Catedral, que está sendo realizado ali em Porto Rico. Antes que piorem muito as coisas no campo econômico, porque há uns gastos nos quais se entram para essa construção da grande Carpa Catedral, e também o piso, que é grande e tem umas especificações que levam muitos gastos. Temos, como diz Miguel, um esforço maior para que depois já tenhamos tudo pago e a carpa já terminada. Porque depende dos pagamentos que sejam feitos, o avanço que eles façam na construção, assim, e também dos terrenos. Meu desejo, pois, sempre foi não ter dívidas. E isso também eu os ensinei lá em Porto Rico. E o melhor lá para Porto Rico é que não tenham dívidas, para que não tenham a preocupação desses pagamentos altos, porque também tem os pagamentos da energia elétrica, que são altos, pelos edifícios que há lá, e os pagamentos de água também. Ou seja, que há alguns gastos mensais também, e que são altos, mas que se necessitam essas facilidades. E onde mais vamos necessitar tudo é quando chegar essa etapa, quando estiver manifestada essa etapa completamente. E aí é que vamos ver que tudo isso necessitaríamos para esse momento tão glorioso dessa manifestação plena do Senhor. Agora, possivelmente, qualquer um pode dizer, possivelmente não necessitamos tanto terreno e um edifício tão grande. Pois não se preocupe, você não necessita, mas a obra de Deus sim. Graças a Deus que você não necessita, porque então não poderia ajudar a obra, porque tudo gastaria para você. Mas no programa divino já foi mostrado que haveria uma grande catedral, ou uma carpa catedral grande, e em algum lugar tem que aparecer, e tem que aparecer no território onde Deus esteja atuando, onde esteja se cumprindo essa era eterna. Não pode ser em outra era, tem que ser na era vigente, e tem que ser com as pessoas que estão nessa era, e tem que ser com o instrumento que Deus estiver usando nessa era. Por isso o reverendo William Branham tratou, embora ele fosse um instrumento do seu tempo, mas a Carpa Catedral não era para o seu tempo, somente lhe deu a visão. E como um bom mensageiro quis fazê-la,
uma realidade em seu tempo, mas não foi permitido. O mesmo que ir aos hebreus, aos judeus, para levar o evangelho. Ele quis, mas ele foi proibido porque ele não era um mensageiro com o 5º ministério de Elias. Tão simples assim. Agora, e agora, Deus tem muitas bênçãos, muitas palavras proféticas para se tornar realidade, para ser cumprida neste tempo final. Já muitas foi feita a realidade, ou tornada a realidade entre nós. E foi aberto o mistério também dessas profecias correspondente ao nosso tempo. Mas há outras que ainda estão seladas e que tem que se fazer uma realidade também e serem identificadas na palavra profética como as profecias que estão sendo cumpridas. Algumas vezes falamos de algumas que não estão cumpridas e dizemos que vão ser cumpridas, ou seja, isso já é mostrando que vem certa palavra profética para ser cumprida. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e lhes use cada dia mais e mais em sua obra neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E lembrem-se, recordem, um esforço maior em todo este ano, até que saiamos desses compromissos. Irmão Miguel, até que tenhamos a carpa levantada. Sim, até que esteja levantada e tenhamos. E tenham pago todos esses terrenos, que depois já estaremos mais cômodos. Qualquer um diz, mas e depois? Depois nos vamos. Tanto gasto para irmos? Mas assim é que está no programa. Não se preocupe, que os que não tiverem isso, pois não terão tampouco as bênçãos que estão aí prometidas. Também não tem bênção, diz Miguel. Sim, Miguel, não terá gasto, mas não tem bênção? Não terá gasto, mas também não tem bênção. É como Deus disse a Moisés, construa um tabernáculo. E qualquer um poderia dizer, ouça, mas construir um tabernáculo e estamos caminhando todo o tempo, e isso não vai ser difícil, vai ser difícil depois, e depois terá que carregá-lo. Mas assim era o plano. Outros povos não tinham esse tabernáculo e não tinham Deus entre eles. Sempre Deus tem o ser humano como sócio do seu programa, sócio de todos os projetos que Deus realiza. E o melhor sócio é Deus. E para Deus, os melhores sócios são os seus filhos. Fica entre família. Todos os negócios do nosso Pai Celestial. Cristo nos disse, nos negócios do meu Pai, me convém estar. E não está de preguiçoso, a não ser estar trabalhando. Bom, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Adiante, trabalhando no negócio do Senhor, os negócios do nosso Deus, a qual tem um negócio grande para este tempo final, um projeto grande que já foi profetizado e tem que se tornar uma realidade no nosso tempo. E temos que avançar para que não nos agarrem, não nos chegue o tempo mais difícil. Porque o próprio presidente dos Estados Unidos disse que este ano se podiam se pôr piores as coisas no campo econômico da América do Norte. Ou seja, que ele não deu esperança ao povo de que este ano já ia estar resolvido todo esse problema financeiro. Assim que estamos em tempos difíceis, mas também, não sei se Miguel lhes disse, leu para vocês que o reverendo William Branham disse que
viria uma depressão e que seria no espiritual e no físico. Assim que são as profecias sendo cumpridas. Quanto a isso, nada podemos fazer, mas quanto a trabalhar para que se cumpra o programa divino, sim, todos podemos, até em tempos difíceis. Em tempos difíceis foi que nasceu a igreja. Assim que, mas estava a presença de Deus com eles. Bom, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E deixo por aqui novamente o missionário Reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar. E já por ali vejo as pessoas que estão chegando. Assim que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E já nos vemos na próxima atividade. E também os que estão lá em Bogotá. Lá nos vemos novamente no sábado. E esperamos grandes bênçãos da parte de Deus para a reunião de ministros no sábado. E depois no domingo também temos atividade. E quantos estiveram na atividade em memória do Holocausto? Ali, conforme o que me informaram, houve mais de 75%, não menos de 75% de judeus, ou seja, que a maior parte eram judeus. Estão muito inquietos e sabem que algo está por acontecer e também sabem que estão em perigo lá em Jerusalém, em Israel, e que necessitam que Deus os ajude. Talvez não conheçam todo o plano que Deus tem para nosso tempo, mas Deus vai lhes falar, e em algum momento, e eles vão ver essa manifestação, e vão dizer: este é o que nós estamos esperando. Por que sabemos que vai ser assim? Porque já está dito, o reverendo William Branham já viu tudo isso e falou que vai ser assim. Bom, que Deus continue abençoando a todos.